Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do Fuzencast. E aqui no canal a gente te mostra como você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E o tema aqui desse vídeo de hoje é 5 medos comuns que todo iniciante tem com artesanato em garrafa de vidro, né, Evandro? Sim. Pessoal, assim, é muito comum as pessoas, quando eu tenho conhecimento sobre uma técnica diferenciada ou sobre algo que dá-se para fazer como matéria-prima que ele já conhece, por exemplo, a garrafa de vidro, e só um aspas aqui, se você ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece o nosso canal, aqui nós te mostramos como que você transforma basicamente uma garrafinha como essa em peças diferenciadas. Dentre essas peças, essas aqui que estão aqui na mesa e esse colar aqui. Então, quando as pessoas têm o conhecimento sobre uma técnica, uma forma de como transformar radicalmente um produto, nesse caso aqui me referindo especificamente da garrafa, elas ficam com muitas, mas muitas dúvidas. Prova disso é que aqui no canal a gente tem mais de 615 vídeos, eu olhei aqui para falar com mais clareza, a gente tem mais de 615 vídeos onde o nosso foco é te mostrar como que você pode sim ganhar dinheiro através da transformação da garrafa em peças variadas. Valores que podem chegar a mais de R$3.000 por mês simplesmente usando a garrafa de vidro. E dentre esses vários centenas de vídeos que a gente vem disponibilizando aqui há algum tempo, as pessoas vêm com alguns questionamentos. Dentre esses questionamentos, muitos medos. Algumas pessoas até duvidam que isso realmente é possível, mas a gente pegou aqui alguns medos, alguns questionamentos mais fortes, fizemos aqui um compilado e é sobre esse compilado que a gente vai falar aqui com vocês. E lembrando, gente, se você é novo por aqui, a gente não tá falando de garrafa amassada que você pode fazer relógio de parede, não tá falando aqui de copo de garrafa e nem tá falando de caneca, tá? O que a gente tá falando aqui é um artesanato diferente, tá? Que se você ainda não conhece a gente, eu tenho certeza que você talvez nem saiba nem sabia, né, que tinha essa possibilidade. A gente tá falando de artesanato como esse que tá aqui na mesa, ou, né, se você acompanha a gente no Instagram, lá tem várias fotos de artesanatos feito com a garrafa de vidro. Por exemplo, esse quadro que tá aqui atrás da gente. Então, assim, gente, é muito comum, né? A gente até se acostumou quando a gente vai participar de algum evento ou vai mostrar alguma peça para alguém e tudo mais. As pessoas não acreditam que, por exemplo, esse colar aqui era uma garrafa de vidro. Então, aqui no canal a gente fala de um artesanato diferente e lucrativo, tá? Feito com a garrafa de vidro. E o bacana desse artesanato é que você pode fazer aí na sua casa, tá? A gente tem bastante pessoas, né? Quer dizer, eu acredito que tem bastante pessoas, se você for uma dessas, deixa aqui embaixo nos comentários, que não estão felizes trabalhando na onde está trabalhando. Às vezes faz uma coisa que não gosta, ou tem um chefe que não é bacana, tem uma equipe que não é bacana, trabalha com aquelas pessoas tóxicas, e aí você se levanta todo dia para ir trabalhar desmotivada, né? Pensando assim, meu Deus, vou ter que ir de novo para aquele emprego, para aquele trabalho. E realmente é um trabalho, né? E, né, no sentido da palavra, e acaba acordando desmotivada pensando mais um dia, né? Não vendo a hora de chegar no final de semana. Então, gente, esse é um artesanato diferente, lucrativo e que dá gosto de fazer, porque quando você vê a transformação da garrafa de vidro, que é uma matéria-prima gratuita que poderia estar contaminando o meio ambiente, é motivador. E o bacana é que você pode fazer num cantinho aí da sua casa, né, Vânia? Você não precisa ter um espaço, alugar um ateliê. A gente até indica para os nossos alunos do curso Fusão Perfeita que não aluguem um espaço, porque assim, gente, num cantinho de 2 metros quadrados da sua casa você consegue consegue começar a lucrar com esse artesanato, né, Evandro? Então, vamos aí começar, né, com o primeiro medo que todo iniciante tem na hora de começar no artesanato com garrafa de vidro, que tenho forno, mas não sei trabalhar com garrafa de vidro, tá? Então, eu vou explicar para você aqui, a gente vai explicar primeiro, né, Evandro, o que é esse tal de forno. Porque, gente,
Já me perguntaram se pode derreter a garrafa de vidro em forno de cozinha, tá? A gente vai explicar aqui os dois tipos de forno que você pode utilizar para derreter o vidro, porque você pode ver que a garrafa ela é redonda. Então, se a garrafa é redonda, como que eu vou fazer uma peça dessa aqui que é reta? Então, você vai precisar derreter o vidro. E para isso... Aí você, dependendo da ignorância de alguns que assistem, mas você pode usar a garrafa quadrada. E aí tem... A garrafa quadrada, por mais que ela seja reta, os cantos dela sejam retos, tem um problema na hora de você fazer o corte. Por quê? O que a gente fala aqui, a gente procura sempre a simplicidade. A garrafa quadrada, na hora de você fazer o corte dela, ela vem junto um problema, que a gente já mencionou aqui no canal. Então, por mais que a gente mostre peças retas, eu não vou entrar aqui em questão da garrafa quadrada agora, mas por mais que a gente mostre aqui peças retas, entenda que todas as peças retas que a gente mostra aqui foi criado com esse formato aqui arredondado de garrafa. Então assim, vamos lá começar com os dois tipos de forno que você pode utilizar, tá? Para começar a confeccionar as suas peças. Gente, só uma observação aqui. Por exemplo, esse forno, a gente vai falar aqui que tem um forno que você vai precisar fazer um investimento maior e tem um outro forno que você vai fazer um investimento menor, tá? Cada um com a sua especificidade. Se você está começando, não quer investir muito, você pode começar com esse forno que o investimento é maior, né, Evandro? Isso. Que no caso é a mufla. O Evandro vai explicar certinho o que é a mufla. Sei que você ia falar o que a mufla vai dentro. A mufla, pessoal, é uma ferramenta pequenininha assim. Ela tem vários tamanhos, mas eu vou focar aqui no tamanho mais utilizado. Ela tem mais ou menos 12 centímetros de circunferência, de diâmetro, e ela é um mini forno que, em conjunto com o micro-ondas, ela consegue chegar em temperaturas próximas a 900 graus. E sim, por mais que a gente não tenha por mais que até aqui a gente ainda não tenha falado, você, para criar esse tipo de trabalho, você precisa de temperatura alta. No caso aqui, por isso que a gente utiliza esses dois tipos de forno. Então assim, a mufla ela pode chegar a temperaturas próximas a 900 graus. Para que o vidro, para que você consiga criar uma peça, por exemplo, como essa daqui, utilizando a garrafa de vidro, você, além dos cortes que você deve fazer com a garrafa, você precisa fundir esses vidros, ou seja, derreter eles ao ponto de eles grudarem um no outro. E isso é feito com esses dois fornos. Existem outros fornos, mas aqui a gente se atenta basicamente a esses dois. Então você, com a mufla, tendo a capacidade de chegar a temperaturas próximas a 900 graus, o vidro precisa de uma temperatura mediana, aí, dependendo do vidro que você vai utilizar, de 780 graus, 800 graus. Eu sempre costumo arredondar para 800 graus. Precisa de uma temperatura próxima aí a 800 graus para você poder fundir ele, ou seja, unir eles. Ou seja, a mufla pode chegar a temperaturas próximas a 900 graus. O vidro precisa de mais ou menos 800. É temperatura menor do que a capacidade da mufla. Então, com essa ferramenta pequena, a mufla, e a gente não pode se deixar intimidar pelo tamanho pequeno dela, porque por mais que ela seja pequena, ela é bem potente, você consegue sim criar peças incríveis utilizando o seu próprio micro-ondas. Eu não sei aqui se eu deveria ter falado já micro-ondas ou se a gente ia fazer um suspense. Porque assim, gente, quando a gente fala que dá para você começar utilizando uma ferramenta que você tem em casa, que é o micro-ondas, em conjunto com a mufla, as pessoas desacreditam, tá? Mas acreditem, gente, a gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente utiliza a mufla. Lógico, a gente tem forno também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas dá sim. Inclusive, teve uma época, tá? Que a gente teve que mudar de cidade. A gente estava morando em São Paulo, a gente teve que mudar
por conta da pandemia e tudo mais. E aí o que aconteceu? A gente não tinha como levar o forno, a gente levou o forninho, que no caso é a mufla, né? Então a gente confeccionava as nossas peças utilizando a mufla e o micro-ondas, tá? Então assim, dá sim para fazer, dá para ganhar dinheiro utilizando essa matéria-prima, essa ferramenta que é a mufla em conjunto com o micro-ondas, tá bom? Vai falar alguma coisa sobre isso? Não, por enquanto não. Então agora essa é a primeira opção, que é uma opção mais barata, digamos assim, mais em conta se você não quer investir muito, tá? Agora eu quero falar, você pode estar pensando, mas Gisele, como que eu vou fazer, por exemplo, uma peça desse tamanho numa mufla desse tamanhozinho? Então, eu quero falar só um detalhe, né, sobre isso. Por exemplo, se você está começando e quer investir pouco, a gente indica, né, que você comece com a mufla e comece a fazendo peças menores. Por exemplo, um colar desse aqui. Isso não vai impedir você de faturar R$3.000 ou mais com o artesanato em garrafa de vidro. Por quê, gente? Uma peça dessa aqui você pode vender por aproximadamente R$120 jogando baixo, tá? A gente está expondo as nossas peças aqui na cidade que a gente está, no shopping, e a gente vende por muito mais que isso daqui, tá? Eu só tô falando esse valor para você ter uma referência, tá? Então, você vendendo aqui, 10 colares desse daqui dá quanto a R$120? R$1.200. R$1.200, ou seja, com 10 colares você já fatura R$1.200. Com 20 colares você fatura R$2.400. Então, o que acontece? Você pode começar com a mufla e com o dinheiro que você vai fazendo as suas peças e vendendo, você pode dar entrada num forno se você quiser fazer peças menores. Ou se você está gostando de fazer peças pequenas, você continua utilizando a mufla, tá? Então, só essa observação que como a mufla é um pouquinho menor, né, a mufla com o micro-ondas é menor, então você vai conseguir fazer peças menores, tá? E gente, aí você pode perguntar, mas quanto será que custa uma mufla, tá? A mufla, ela varia, tá? Hoje no mercado tem alguns tamanhos de muflas, tá? Que dá para fazer peças um pouco maiores também, tá? Até do tamanho mais ou menos de uma caneca. Até maior. Só que, só um detalhe que eu quero falar aqui, para os nossos alunos, que são as pessoas que são alunos do nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina a fazer sua própria mufla. Então, por exemplo, você já economiza aí na mufla que vai custar mais ou menos de R$500 a R$1.200, você já economiza esse valor porque você pode fazer sua própria mufla, além de poder fazer mufla para comercializar, que também vale a pena, né, Evandro? E assim, pessoal, só falando aqui desse ponto que a Gi falou sobre a comercialização de mufla, quando a gente comprou a nossa mufla, a gente meio que pastou para encontrar alguém que fizesse mufla aqui no Brasil. Só que aqui no canal, é uma coisa que a gente percebeu com o tempo, a gente não está somente criando peças, mostrando oportunidade de criação de peças com a garrafa de vidro. Não, a gente não está somente fazendo isso. A gente está mostrando para muitas pessoas um universo totalmente novo, onde elas conseguem criar peças incríveis na sua própria casa. Porque lá para 2008, quando eu comecei, eu não sabia que existia a possibilidade de trabalhar com micro-ondas. Mas não fala não, que você já está entrando no episódio, no tema 2. Eu não sabia. Falar mais a fundo sobre isso. Eu não sabia que existia a possibilidade de investir pouco, tá bom assim? De investir menos em uma ferramenta menor. Porque quando eu via o forno de alta temperatura, eu já me assustava. Por mais que ele fosse um forno bem artesanal, e que posteriormente eu aprendi a fazer, eu me assustava com o tamanho dele. Eu pensava, nossa, isso aqui deve ser... não vai ser em qualquer lugar que eu vou poder utilizar, não somente por causa do tamanho, mas pelo calor que ele projetava na época, o modelo. Então eu não sabia que existia essa possibilidade. E hoje
A gente aqui, através do canal, a gente está mostrando que é sim possível você criar peças incríveis em casa e estamos também apresentando essa técnica para muitas outras pessoas, inclusive a existência da própria mufla. O que eu estou querendo dizer aqui? Que existia uma pouca demanda e pouca oferta quando a gente começou. Pouca demanda, pouca oferta. A gente está vindo aqui com um canal, como eu falei antes, 615 vídeos, a demanda está aumentando. Tem muita gente procurando mufla para comprar. Porque, diga-se de passagem, a gente vai entrar aqui na questão do forno. Se comparar o investimento de um e outro, a mufla você gasta bem menos em questão de investimento. E a gente está aumentando muito a questão da demanda, de pessoas procurando por essa ferramenta. E se você aprende a fazer, se você consegue ofertar toda essa demanda que até então está reprimida, se elas te encontram, você vai vender muito, mas vai vender muito mesmo. E é isso que a gente vem falando aqui para os nossos alunos também. Então além de você fazer a sua própria mufla, você pode comercializar e dar um ótimo, acredite, ótimo lucro, ótimo resultado. Tá bom? Vendo aqui a questão retorno sobre investimento, você vai gastar em média R$80 para fazer uma mufla. E aí se você vender por R$500, olha quanto de retorno você não tem. E aí, gente, então, né, a gente falou aqui sobre a primeira ferramenta que você vai precisar, né, para derreter o vidro. E a segunda ferramenta o valor dela é um pouquinho mais alto, tá? Que é o forno de fusing, tá? Ah, Gisele, o que é esse forno de fusing? Esse forno é específico para esse trabalho, né, Evandro? Fala um pouquinho. No caso, o forno, eu vou meio que falar aqui forno de alta temperatura, porque quando a gente procura lá forno só forno de fusing, não estou querendo corrigir, só forno de fusing, as pesquisas são meio que limitadas. Então quando você já tem uma noção sobre o que você quer criar, e aqui é muito importante você não sair pesquisando coisas antes de entender os primeiros passos, o princípio da coisa, é bem mais fácil de você encontrar. Então quando você fala forno para alta temperatura, você tem aí mais opções de empresas que fabricam o mesmo modelo de forno, só que a nomenclatura é forno para alta temperatura. Então tá, esse é um forno criado especificamente para trabalhar com temperaturas altas, que podem variar entre 900 e 1.500 graus, ou até mais, dependendo do que você vai criar. Mas, como eu falei anteriormente, o vidro não vai precisar disso tudo. Então a gente vai focar aqui no padrão, no forno padrão do mercado, que é entre 900 e 1.200 graus. Então, como é uma temperatura muito alta, eu acho que já ficou bem claro aqui que você não consegue criar esse tipo de trabalho usando o seu forninho convencional. Então você vai sim precisar de um forno para alta temperatura, que podem variar de tamanhos e formatos de acordo com o que você pretende criar, de acordo com a sua necessidade. Então, basicamente é isso. É um forno criado especificamente para trabalhar com altas temperaturas. Tá. E esse forno, gente, você pode achar, mas então, já que ele é o valor mais alto, quanto custa esse forno? Varia de fabricante para fabricante, tá? Esse forno varia entre R$6.000 até, sei lá, mais de R$100.000, porque tem vários modelos de forno e depende muito do que você quer fazer. Eu quero trabalhar com pastilha para construção civil. Então, provavelmente você vai comprar um forno grande ou até mesmo um forno, aquele que a gente usou para fazer o painel. Contínuo. Ou um forno contínuo. A gente tem vídeo aqui no canal onde a gente fala que acha que é esse forno contínuo. Então, um forno depende muito do que você quer fazer, tá? Então, mas não, eu quero começar com peças do tamanho dessa primeira aqui. Então, você vai pagar num forno para fazer uma peça como essa, uns R$6.000, R$7.000, né, Evandro? Por aí, hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo. Se você é do futuro, tá bem... E assim, depende muito do fabricante, tá bom, gente? Frisa bem isso, porque
Depende muito. Se você não saber o fabricante, você vai pagar muito mais, tá? Geralmente a gente indica aqui uma empresa que é parceira do nosso canal, que é a Up Brasil, que até onde nas pesquisas que a gente fez é a empresa que tem o melhor custo-benefício, tá? Porque acredite, se você não pesquisar, você vai pagar o dobro desse valor, tá? E vai acabar investindo um valor que você poderia estar investindo em outras ferramentas, né? Então, a gente indica essa empresa, tá? Então, são esses dois tipos de forno que você precisa para derreter, para trabalhar com o vidro, tá bom? Então, depende de quanto você tem para investir, quanto você quer investir, tá? Mas aqui, o tópico, né, o primeiro medo, que tem o forno, mas não sei trabalhar com a garrafa de vidro, tá? E aí, gente, eu quero contar para vocês o seguinte, que tem muitas pessoas, inclusive a gente tem alunos, que antes de adquirir o conhecimento, o que ela faz? O que a pessoa faz? Adquire, compra o forno, que é muito mais caro, com certeza, né? Muito mais alto o valor do que um curso, porque curso é conhecimento, né? Enfim, mas a pessoa vai lá e fala, não, eu vou comprar um forno e depois eu vejo como é que faz, assisto vídeos aí no YouTube e tento. E o que acontece, gente? Às vezes a pessoa tem o forno, mas não sabe manusear. Então, acaba que vai deixando o forno, né, Evandro? Parado, né? Sem saber como manusear corretamente o forno, como manusear o controlador, né? Nesse caso, a gente está falando aqui do forno. E aí, o que a pessoa faz, né, Evandro? Acaba desanimando, às vezes, desmotivando, né? Acaba se frustrando, porque pensa só, imagina você, não sei se você tem ou não forno, mas vou falar aqui especificamente para quem não tem forno. Imagina você investir, vamos supor aqui quando você falou, 6 mil reais. Imagina você investir 6 mil reais, a gente sabe que não é toda hora que a gente tem 6 mil reais na mão. Você investe 6 mil reais em uma ferramenta como essa e não consegue fazer ela gerar lucro para você. Você acaba, se você é a média das pessoas que a gente já recebeu notícias, já recebeu mensagens sobre esse ponto que a gente está tratando aqui, você vai acabar se frustrando. E quando a pessoa se frustra, ela basicamente se desanima de determinada coisa e acaba vendo a ferramenta com um olhar negativo. Tipo, poxa, investi 6 mil reais nesse danado aqui, eu não consigo fazer nada. E aí pode acontecer de você acabar vendendo ela, na pior das hipóteses, acabar vendendo ela por muito menos do que você pagou. Então assim, se você faz isso e não consegue tirar uma peça, basicamente você está deixando o dinheiro ali parado, como que você fala, dinheiro na mesa? Você está deixando o dinheiro na mesa e isso é ruim. Agora, se você já tem o conhecimento sobre o que você quer fazer e o melhor, como fazer, quando você adquire essa ferramenta, seja o forno ou até mesmo a própria mufla, você já está com a mente fervendo, você já tem ideia do que você quer fazer, já tem ideia dos processos que você tem que seguir para criar determinada peça e só falta a ferramenta. Brother, é o conhecimento, né? Isso. A ferramenta chegou, é só executar. A gente tem alguns alunos que fizeram o processo inverso, compraram o forno e depois começaram a ser nossos alunos do Fusão Perfeita, mas isso não é legal, ainda bem que eles não desanimaram, né? Mas, gente, ou a mufla, tem pessoas também que já mandaram foto pra gente da mufla toda quebrada. E, gente, por mais que a mufla seja um aparelho pequeno, você tem que ter um conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo com a sua mufla, porque senão você vai investir um valor. E assim, a mufla, você tem que ter cuidado para manuseá-la, mais até que o forno, porque se você não saber o que você está fazendo, não saber como é que funciona a camada de aquecimento e tudo mais, você vai jogar dinheiro fora, porque ela vai quebrar. Então você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então não caia nessa questão de comprar o forno antes de ter o conhecimento, tá bom? Agora digamos que, Gisele, eu trabalho com cerâmica, tá? Eu tenho forno.
E aí eu tenho o forno, mas eu não sei trabalhar com a garrafa de vidro, porque, né, se a pessoa trabalha com cerâmica, esse mesmo forno de cerâmica pode ser utilizado para esse artesanato com garrafa de vidro, tá? Só que o que acontece? Ou se não, tem pessoas também que já trabalham com vidro plano ou vidro importado, mas não tem o conhecimento de trabalhar com a garrafa de vidro. Porque assim, gente, o vidro plano e o vidro importado é muito diferente, né, para você trabalhar com ele e a garrafa de vidro. Quando você trabalha com a garrafa de vidro, você consegue trabalhar com vidro plano ou importado. Mas se você só tem o conhecimento de trabalhar com vidro plano e importado, pode ter certeza que você não vai conseguir trabalhar com a garrafa de vidro, né, Evandro? A gente tem até alunos que já trabalham com vidro plano e depois quiseram adquirir o conhecimento para trabalhar com a garrafa de vidro. Isso, porque só o vidro plano que a gente fala aqui é o vidro comum de janela que a gente conhece, o vidrozinho. E no caso o vidro importado é vidro criado especificamente para esse trabalho. No caso aqui de trabalhar com o plano e com a garrafa de vidro, por mais que tudo isso seja vidro para a cabeça de muitas pessoas, o processo muda. É bem diferente. Não queira você acreditar que eu consigo criar uma peça dessa aqui com vidro plano, eu também vou conseguir criar uma peça dessa com a garrafa de vidro. Não é bem por aí. Eu sei disso por experiência própria. Evandro, mas você só trabalhou com garrafa de vidro. Nada disso. A gente já fez vários trabalhos com garrafa de vidro, centenas de trabalhos com garrafa de vidro. Fizemos centenas de trabalhos também com vidro plano e também com vidro importado. E eu sei por experiência própria, por testar cada processo com cada um deles que é diferente. E trabalhar com a garrafa de vidro exigem mais processos que, se não forem entendidos, você vai quebrar a sua peça, você não vai conseguir tirar uma peça legal do forno e você, por consequência, pode acabar se frustrando, desanimando em relação a esse tipo de trabalho com a garrafa de vidro. E eu sei disso também porque no Instagram eu já recebi mensagem de várias pessoas que falam: Evandro, eu conheço esse tipo de trabalho com o vidro plano, seja ele nacional ou importado. Já conheci trabalho de várias pessoas também com esse tipo de trabalho e eu sei que o seu trabalho é diferente, o seu trabalho tem qualidade. Por quê? Muitas pessoas que eu também conheço já tentaram trabalhar com a garrafa de vidro e não se compara ao que você vem trazendo aqui para o mercado. E eu estou falando isso não é somente com base na mensagem de 2, 3, 4, 5 pessoas, não. Aliás, não foi centenas de pessoas que mandaram. Mas muitas pessoas já me deram esse tipo de feedback que me dá total segurança de passar essa segurança para você. Se você tem o conhecimento sobre a vidrofusão voltada na criação de peças, seja acessórios, decoração, brinde, painéis, com a garrafa de vidro, quando você migrar para outro tipo de matéria-prima, você vai perceber que, nossa, realmente o processo é totalmente diferente. E ainda bem que eu comecei com a garrafa de vidro, porque caso contrário eu teria me perdido. E é isso que acontece com algumas pessoas. Inclusive, eu vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei no canal, que quando eu comecei, tinham outras pessoas que meio que depois de um tempo começaram a trabalhar junto comigo lá na associação onde eu trabalhava. E por consequência, e essa história aqui que eu vou falar, eu já falei aqui no canal, enquanto algumas pessoas estavam seguindo uma receita pronta de trabalho com o vidro, eu decidi parar e direcionar o meu trabalho em estudar formas de criar basicamente a mesma peça que eu criaria com o vidro plano, só que com a garrafa de vidro. Vendo que eu estava tentando criar algo totalmente diferente, muitas pessoas desacreditaram de mim na época, continuaram seguindo a receita pronta e hoje tentam meio que recuperar o tempo que perderam, tentando pedir para mim algumas informações que eu já tinha tentado passar lá atrás na época. E isso, pessoal, não estou falando isso para você, não estou falando isso por nada.
puramente experiência. Como a gente falou aqui no começo, tudo que a gente passa aqui para você, a gente não tira do limbo. A gente passa de acordo com a experiência que a gente vivencia. Inclusive, hoje nós estamos vivenciando experiências novas que, posteriormente, não muito longe dessa data, a gente vai passar para vocês. Mas primeiro, a gente tem que vivenciar para mostrar os prós e os contras. E eu tenho certeza aqui que eu já viajei muito aqui na maionese, já saí muito aqui do que a Gi planejou para mim falar, e é por isso que ela tá girando a caneta, olhando o papel e doidinha para me cortar. Isso, gente. Mas só para fechar aqui, então se você trabalha com vidro plano ou com cerâmica e já tem um forno, então eu acredito que é uma ótima oportunidade para você agregar o vidro de garrafa. Por quê, gente? Tá ligado que a questão da sustentabilidade, da reciclagem artística tá em alta, ou seja, é um diferencial para o seu negócio. Então você pode agregar essa técnica, né, desde a cerâmica com vidro plano, agregar o vidro de garrafa que, vai dar um up, um diferencial aí para o seu ateliê, para o seu negócio, tá bom? Agora vamos aqui para o segundo medo, né, comum que todo iniciante tem com artesanato em garrafas de vidro. A gente já falou um pouquinho dele, mas vamos terminar de fechar aqui, que não acreditar que o micro-ondas possa derreter vidro. Eu entendo você que não acredita que o micro-ondas possa derreter vidro, tá? Eu entendo. É claro. Mesmo porque o prato do micro-ondas é de vidro. Então tem pessoas que falam, se um prato é de vidro, não dá. Eu entendo, porque é uma coisa, até porque também é uma coisa nova. Que por mais que a gente já tenha esse canal, acho que mais de 3 anos, mas mesmo assim... Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos? Em outubro. Então, é uma coisa nova. Então, e isso que é legal. Porque quando você fala uma coisa para a pessoa e a pessoa não acredita e você prova para ela o contrário, é mais legal, porque é um marketing para o seu negócio, tá? Então, é legal isso. Quando a pessoa fala, uma pessoa deixou no comentário de um vídeo que é o quê? Que era o quê? Mentira, fake. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Nossa, achei muito legal a pessoa ter deixado esse comentário, porque, que legal. É sinal que não acompanha a gente, porque no canal tem inclusive vídeo passo a passo mostrando o micro-ondas, mostrando a mufla, mostrando a peça dentro, os processos de aquecimento, tudo. Mas eu achei, que legal que ele deixou esse comentário, porque, é sinal que, mesmo algumas pessoas já conhecendo, tem muita gente que não conhece essa possibilidade de você derreter o vidro dentro do micro-ondas, né? E o legal de você trabalhar no micro-ondas, com o micro-ondas, é que o micro-ondas é pequeno. Então, num cantinho da sua casa, você pode colocar o micro-ondas e trabalhar ali mesmo. Não precisa alugar um espaço, ter um ateliê. Não, no conforto da sua casa. Às vezes você é uma pessoa que gosta de acordar mais tarde e dormir até mais tarde? Acordar mais tarde e trabalhar, por exemplo, à noite, você pode fazer, porque você pode escolher o seu horário para trabalhar, né? Eu moro um pouco, eu fico um pouco numa cidade e fico mais um pouco na minha casa, lá, sei lá, na chácara. Você leva o seu micro-ondas e trabalha lá. Então você pode escolher onde você quer trabalhar e o horário que você quer trabalhar quando você trabalha com o micro-ondas, tá? E acredite que as peças também ficam incríveis e com o micro-ondas você consegue sim faturar R$3.000 ou mais com esse artesanato em garrafa de vidro, tá? Se você não conhecia essa técnica, não sabia dessa possibilidade, marca aqui, deixa um comentário aqui pra gente ver, né, Evandro? Deixa um comentário. Não acredito. Não acredito. O que vocês estão falando aí é balela. É tudo lorota. Tudo lorota. Que é legal da gente saber, porque a gente vai bater ainda mais essa tecla. Para mais pessoas conhecerem essa oportunidade de renda extra ou de quando não é renda extra, é como? Renda principal? Renda principal. E assim, pessoal, agora eu vou voltar a contar aqui o que eu ia começar a contar. Quando eu comecei, que eu ouvi a primeira vez que a possibilidade, que era possível sim derreter o vidro no micro-ondas,
Eu também desacreditei. Porque eu pensei, poxa, se o prato do micro-ondas é de vidro, não existe a possibilidade de eu derreter vidro no micro-ondas, porque, caso contrário, o próprio vidro do micro-ondas derreteria quando ligassem ele. Porém, eu sou assim, não sei se vocês também são, ou alguns de vocês, eu sou igual o Tomé, eu só acredito vendo. Eu pesquisei, passei anos pesquisando até encontrar a bendita da ferramenta que se chama Mufla. Pensei, nossa, eu duvido que esse negocinho aqui, e mesmo assim eu duvidava, duvido que esse negocinho aqui consiga derreter vidro. Continuei pesquisando, até que um dia a gente encontrou alguém aqui no Brasil que vendia essa ferramenta. E aquilo, pessoal, oferta e demanda. Existia pouca demanda, pouca oferta. A gente pegou ela por um determinado valor. Testei. Eu tive que testar, por mais que eu, Evandrinho, já trabalhava na vidrofusão, já entendia tudo sobre tudo assim, né? Sobre tudo que está ao meu alcance sobre essa técnica, porque a gente sempre fala que, tipo assim, não é porque você acredita que você sabe tudo que você realmente sabe tudo. Cada artesão segue mania. Mas enfim, já estou querendo desvairar de novo. Então, assim, por mais que eu já estava imerso nessa técnica, eu tive que comprar a Mufla e eu mesmo, com meu micro-ondas, fazer o processo nela. E assim que o vidro saiu fundido de dentro, aí sim, aí eu bati o martelo e falei, eu acredito. Agora eu vou mostrar para os outros que é sim possível, vou mostrar os passo a passo, vou fazer com que as outras pessoas também acreditem que é sim possível usar o seu próprio micro-ondas para poder gerar uma renda extra ou até mesmo a renda principal usando a bendita garrafa de vidro, que, diga-se de passagem, é gratuito. Você encontra em qualquer terreno baldio ou dependendo de como você articula o seu trabalho. Já tá falando do outro assunto. Então... Tá vendo? Ele gosta de ir para as coisas. Então... Roteiro. E aí sim, eu tive que pegar e testar e eu mesmo tirar minhas próprias conclusões. Eu sei que talvez existem muitos Tomés assistindo esse vídeo aqui, por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre, por mais que a gente explique o passo a passo, é normal as pessoas não acreditarem. Então, para essas pessoas, eu acho que uma das poucas soluções é testar ela mesma. E o legal é que isso é um benefício para a gente, porque é um marketing pro negócio, pode ser um marketing pro seu negócio. Tá vendo? Além de utilizar a garrafa de vidro, eu tô usando micro-ondas. Então, assim, é um marketing pro negócio. Eu não vejo isso com um olhar negativo de, nossa, a pessoa não acredita, tá achando que eu tô mentindo. Que acha, eu não tô nem ligando. O importante é que isso vai chamar para mais pessoas olharem para esse negócio. E, claro, que quando mais pessoas olham, mais você vende, mais você ganha, né? Então, agora acho que a gente já fechou a questão do micro-ondas, né? Que você pode ganhar dinheiro aí com ele. Deixa eu só complementar aqui. Que assim, pensando aqui nos que não acreditam, vou falar aqui uma parte técnica. A parte técnica. Então, como que funciona esse casamento da Mufla com o micro-ondas? A Mufla, ela tem uma partezinha preta dentro dela que parece um pozinho que a gente chama de camada de aquecimento. Inclusive a gente já mencionou aqui anteriormente. Ela converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro da Mufla. Como a gente bem sabe, o micro-ondas emite uma determinada onda que afeta somente o líquido. Essa Mufla, ela converte essas ondas que afetam somente o líquido em calor, sabe? Calor mesmo, que podem chegar a 900 graus, como eu também já falei anteriormente. Então, basicamente, um depende do outro para funcionar. Isso. E é por isso que a gente sempre fala Mufla e micro-ondas. E agora, então, aqui nós vamos pro... Fechou? Fechou. Fechou mesmo? Fechou. Então, vamos aqui para o terceiro tópico, né? Dos 5 medos comuns que todo iniciante tem com artesanato em garrafa de vidro. Então, o terceiro é, moro em lugar que as pessoas não compram, né, Evandro? Sim. E aqui eu vou fazer uma pequena introdução, acho que a Gi pode falar com mais autoridade do que eu,
Porque assim, tem pessoas, quando a gente fala aqui de possibilidade de ganhar dinheiro com a garrafa de vidro, obviamente a gente também indiretamente cita mercado, onde existe uma pessoa que fabrica e uma pessoa que consequentemente compra. Tem que existir esses dois para você poder ganhar dinheiro. Ah, Evandro, não me diga. Sim, digo. Então assim, tem pessoas que mandam mensagem e falam, eu moro num determinado lugar que as pessoas ao meu redor não compram esse tipo de material, ou o tipo de material, o tipo de arte que eu pretendo criar. Isso, pessoal, não pode ser um empecilho por vários motivos. Hoje em dia existem várias formas de você poder vender o seu trabalho. Um exemplo bem claro, e a gente está fazendo aqui, a gente está apresentando uma ideia para você. A gente está mostrando a possibilidade de criar determinadas peças para você. A gente não necessariamente está aí na sua sala com você. Então a internet, e aqui eu vou só entrar aí, a Gi pode falar melhor do que eu, a internet hoje em dia é um ótimo lugar para você apresentar a sua arte. Principalmente uma arte que, independente do que você vá criar, tem um apelo sustentável ambiental. Essa foi a deixa, mulher. Tem dois detalhes aqui que eu quero falar. Primeiro detalhe é o seguinte, às vezes se você falar, aqui, imagina, eu moro numa cidade muito pequena e as pessoas não pagam esse valor num colar. Primeiro que eu não acredito, tá? Por quê? Primeiro você tem que conhecer com quem você quer trabalhar. Tá, então digamos que uma pessoa para pagar esse valor num colar não é qualquer pessoa. Ou seja, você não vai Você tem que saber para qual pessoa você precisa apresentar essa peça. Vou dar um exemplo aqui para ver se você entende o que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, aí na sua cidade tem banco. Você pode perceber, as mulheres, tá, que trabalham no banco, elas têm um perfil diferenciado. Elas vão trabalhar bem arrumadas, elas não vão trabalhar de qualquer jeito. Cada dia elas estão com uma roupa. Cada dia elas estão com um colar. Principalmente as que gostam de colar, cada dia elas estão com um colar. Então, para quem que você tem que oferecer o seu produto? Para essa mulher. Não é para qualquer pessoa. Pode oferecer para o cara do banco também, porque com certeza ele deve ter esposa, ou deve ter mãe. Mãe, com certeza ele deve ter parente feminino. Compra para dar de presente. Então, não pense que até a gente mesmo, tá? A gente não oferece nosso produto para qualquer pessoa. Eu não ofereço porque eu sei que não vai comprar. Então, eu tenho que entender o meu público. Então, assim, tem banco na sua cidade, tem casamento. Quando a pessoa vai se casar, madrinha de casamento. Você acha que ela vai com qualquer colar? Não. Ó, que colar diferente. Ou até mesmo a noiva. Você pode criar uma linha só de noivas, peças brancas. Nossa, lindo, incrível. Pode criar uma linha só de noivas. Noivas e madrinhas. Faz um pacote, você já faz o colar para a noiva e para as madrinhas. A pessoa que vai se casar, ela investe. Porque é um dia, sei lá, que ela sempre sonhou, um negócio diferente. Então, vai lembrar para a vida inteira, vai tirar foto, vai fazer álbuns, tá? Então, você tem que pensar, sair da caixinha, da zona de conforto e pensar mais amplamente, nem sei se existe amplamente, mas pensar aqui no meu dicionário amplamente, pensar mais assim, não fica pensando no negativo. Qual que é o positivo, o lado positivo da questão? Se você olhar para qualquer coisa da sua vida só para o lado negativo, você não vai sair nem de casa, porque vai que você sai e alguém te atropela. Começa a olhar o lado positivo, tá? E isso, negócio de cidade pequena, para com isso. Até porque a gente morava numa cidade grande, né? Não sei se você acompanha o nosso canal, sabe que a gente morava em São Paulo. E a gente queria sair de São Paulo para uma cidade menor. E, gente, vai fazer 2 meses que a gente está aqui. E... Vai. Dia 20 vai fazer 2 meses. Acreditem, em menos de 2 meses a gente já recebeu várias ofertas de parceria, de venda dos produtos. Uma delas é comercializar o nosso produto aqui no shopping, no centro do shopping da cidade. Tá? Então, esse negócio de cidade pequena é uma desculpa que você está dando para não realizar o seu objetivo, que é trabalhar dentro de casa, que é trabalhar com uma coisa que você gosta, que é
usar uma matéria-prima gratuita, que é a garrafa de vidro. Então, para com esse negócio de ficar colocando a sua zona de conforto na frente da sua vida, porque senão você vai ficar empacado e não vai para lugar nenhum, tá? Para com isso. Fora isso, gente, a internet está aqui para quê? Não sei se vocês já perceberam que eu sei, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A pandemia foi horrível. Mas olha o lado positivo. Ai, será que dá para ver lado positivo? Dá. Tudo na vida tem um lado positivo. Olha o salto que a internet deu com a pandemia. Me fala aqui se você nunca comprou alguma coisa online. Gente, antes, vou dar um exemplo aqui da minha irmã, que ela sempre tem medo de tecnologia. Meu Deus, para comprar, ela nunca tinha comprado coisa online. Inclusive, quando ela queria comprar alguma coisa online, ela me ligava. Dá pra você comprar tal coisa pra mim pela internet? Hoje em dia ela já faz tudo que ela vai comprar, ela compra online. Então, como é que foi a sua primeira experiência na hora de comprar o produto online? Hoje em dia não tem mais facilidade? É claro que você vai ler se tem reclamação do produto, você não vai sair comprando. Você vai ler se tem reclamação do produto, vai ler o feedback das pessoas, tem tudo isso, né? Mas isso aí é um detalhe, tá? Mas olha o salto que a internet deu. Tudo que você vai comprar hoje tem na internet. Inclusive, esse foi um dos motivos que a gente mudou para cidade pequena. Porque aqui não vai faltar oportunidade e mesmo que a gente precise de um produto específico para a gente trabalhar, a gente pode comprar pela internet, né? Porque lá em São Paulo, não sei se você conhece São Paulo, tudo que você precisa, você encontra. Independente do que for, lá em São Paulo tem. E aí eu pensava, se a gente for morar numa cidade menor, como é que vai fazer para comprar as coisas? Não é mais empecilho, porque tudo que eu preciso eu acho na internet. Você ia falar? Você tem na palma da mão. Inclusive, não lembro se era isso que eu ia falar, as pessoas que têm medo hoje da internet, é tão prova, na verdade, que a internet está vindo, já chegou, na verdade, para suprir várias necessidades aqui. A gente até estava comentando esses dias que a gente que faz tempo que a gente não pega dinheiro. Verdade. Hoje em dia o dinheiro é tudo digital. E se falasse isso em 2008, que uma hora o dinheiro ia ficar escasso, o dinheiro em espécie ia ser tudo digital, muitas pessoas iriam desacreditar. E hoje em dia, a gente quer comprar alguma coisa, não precisa mais ter que ir na Lan House, imprimir boleto, ir lá na lotérica, ou até mesmo fila de banco. ou até mesmo banco físico e pagar. Hoje em dia, eu quero comprar, pego minha carteira online, que no caso é o celular, vejo quanto que eu tenho. Dá para comprar? Dá. Só, em 5 toques de tela você já comprou. No dia seguinte, dependendo de onde você mora, seu produto está na sua casa. E outro exemplo aqui, gente, não sei se vocês lembram de banco online. Quando eu fiquei sabendo que tinha banco online, banco digital, eu pensei, meu Deus, nunca que eu vou colocar meu dinheiro num banco digital, porque eu não vejo a cara da pessoa. Vai saber se o meu dinheiro tá lá. Gente, não sei, mas o banco digital é a coisa assim mais legal que eu tô vendo no momento. Todo mundo tem um cartãozinho diferente. Quando a pessoa chega com um cartãozinho diferente, coloridinho, roxinho, amarelinho, pode saber, é um banco digital. Gente, olha que evolução que a internet trouxe pra gente. Tá? Então, dá uma analisada. Eu já morei em cidade de 7 mil habitantes. Eu sei, eu entendo o pensamento da pessoa que fala que em cidade pequena não vende. Eu entendo, tá? Mas sai da zona de conforto, começa a olhar com outros olhos. Até porque se você é de cidade pequena, isso é legal porque só vai ter você ali. Você vai mostrar uma oportunidade para o pessoal da prefeitura, vai mostrar uma oportunidade para os jovens, você pode dar oficina depois que você adquiriu o conhecimento, você tem um conhecimento, você pode transmitir. E é isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Você pode até abrir uma oficina na escola daí mesmo, onde a prefeitura, o município vai te pagar por você repassar um pouco o conhecimento que você tem para os jovens da cidade. Porque, pessoal, por mais que o que a gente esteja falando aqui pareça para muitos bobagem, mas na prática não é. Nossa, fez um silêncio agora, acho que o computador...
Na prática, não é. E, de novo, a gente sabe disso por experiência e vivência própria. Você está perdendo tempo. Então, assim, vou dar uma lição, uma tarefa de casa para vocês fazerem. Pega um papel e uma caneta, anota o que você poderia fazer, com quem você poderia falar, tá? Porque, gente, uma outra coisa, às vezes a gente quer que coisas novas aconteçam na vida da gente, às vezes a gente quer sair daquele emprego chato, aquele emprego que a gente não ganha bem, ou aquele emprego que você só vive pro emprego, que você vive na corrida dos ratos, que é bem legal a corrida dos ratos, vive nisso daí, você quer sair, mas o que acontece? Você não muda de amizade, você não conhece novas pessoas, você só fica da casa pro serviço, tá? Então, como que você vai conhecer fazer coisas novas, sendo que você tá ali sempre com o mesmo contato? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você quer coisas novas, você tem que começar a conviver com pessoas que têm a mesma mentalidade que você, ou, se possível, pessoas mais inteligentes do que você. Porque com pessoas mais inteligentes do que você vai aprender coisas. Agora, se você for a pessoa mais inteligente da mesa, das pessoas que você convive, o que você vai aprender com elas? Nada, tá? Então, sai desse mundinho aqui, começa a conversar com outras pessoas, começa a ter outro olhar, tá? Mesmo na cidade pequena que você convive, tá? Porque eu tenho certeza que tem mercado, sim, para você expandir, para você trabalhar, e mesmo morando numa cidade de 7 mil habitantes, tá? Outra coisa, tá? O prefeito da sua cidade. Se você chega com um projeto desse pro prefeito da cidade, olha como que é um marketing pro prefeito ou pra prefeita. Garrafa de vidro. Eu incentivo a reciclagem, eu incentivo o artesanato diferente. Gente, então isso aí é uma desculpa que você tá dando para você mesmo, tá? Você tá deixando a sua zona de conforto te levar para onde quer que ela queira, né? Bom, enfim, né? Bom, acho que deu para deixar bem clara essa questão aqui de morar em lugar pequeno que a pessoa não compra, tá bom? E tipo, né, não sei se eu concluí a questão aqui, a gente não oferece, mesmo a gente morando em uma cidade, mesmo hoje é uma cidade um pouco menor, mas ainda assim é grande, mesmo morando numa cidade dessa, a gente não, presta atenção, a gente não mostra e não oferece os nossos produtos para qualquer pessoa, porque a gente vai queimar pavio, tá? Então a gente não mostra, e faça isso também você. Tá? Agora que o quinto medo comum que todo iniciante tem com artesanato em garrafa de vidro é medo da peça quebrar. Gente, vou dar uma introdução, posso? Pode. Medo da peça quebrar. Vou falar uma coisa para você. Se você não tiver o conhecimento necessário para confeccionar, por exemplo, uma peça dessa daqui, tem, sei lá, quantos por cento de chance da peça quebrar? Se não tiver o conhecimento, fazer uma dessa daqui, sei lá, 80. E uma peça dessa? Essa aqui é mais. Quanto? Vai, 90. Não vou falar 100%, porque nada na vida é 100%. Então, se você não tem o conhecimento, você tem que ter sim o medo da peça quebrar. Por quê? Além da peça poder quebrar dentro do forno, a peça pode quebrar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, tá? Porque, como a gente disse, trabalhar com a garrafa de vidro é diferente de trabalhar com vidro plano, tá? Então, se você não tem conhecimento, você tem que ter sim, tá? Aqui uma dica, tem que ter sim medo da peça quebrar. Por quê? Porque se a peça quebrar e você vender, o cliente vai comprar outra peça de você? Não vai. Tá? Então, o medo da peça quebrar, eu acho que é uma questão de responsabilidade. Porque se você tem medo da peça quebrar, é sinal que você não sabe o que você está fazendo, né? Então, eu acho que nesse caso aqui, a falta de conhecimento pode fazer sim com que a sua peça quebre, né, Evandro? Foi? Isso aqui que a Gi falou é fundamental. Mas assim, pessoal, a bateria vai descarregar, vou trocar aqui e já volto. Pronto, retornando aqui dos comerciais, a questão da quebra da peça, pessoal, vocês têm que entender que quando você cria uma peça
que ela quebra, não é somente aquela peça que quebrou. Vendo pela questão objeto, é uma peça que não deu certo e quebrou, que provavelmente, talvez, se você não se frustrou, você vai tentar criar outra. Mas você tem que entender que aqui é tempo. A questão da quebra da peça é tempo. Por exemplo, pegar aqui essa peça simplesinha. Para mim fazer essa peça exigiu vários processos que demandou tempo de trabalho. Se você não liga para o tempo que você gasta executando uma determinada tarefa que não vai te levar a lugar nenhum, tudo bem. Mas nesse caso aqui foi tempo que eu gastei. Horas de criação, horas dedicadas na criação de uma peça. Ah, Evandro, mas por que horas dedicadas à criação de uma peça tão simples? Porque, e aqui eu vou abrir um aspas, existem, vamos por aqui que aqui a mesa é um forno. Então, se eu quero criar uma peça, somente essa peça aqui, no forno, aqui na minha mesa no forno, eu quero criar somente essa peça, vai um tempo até ela fundir e depois mais um tempo para ela curvar. Tempo de aquecimento e tempo de resfriamento. Se eu quero criar várias peças, sei lá, 60 pecinhas dessa daqui, nesse mesmo forno, o tempo aumenta um pouco, mas basicamente o processo de subida e caída de temperatura pode ser o mesmo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o tempo que você gasta criando uma peça é bem semelhante ao tempo que você gastaria criando várias peças. Então, se você erra em uma peça, provavelmente, pensando aqui que o forno está cheio, você vai errar em várias outras peças que você também dedicou tempo. Se eu, por exemplo, dediquei 5 horas na criação dessa peça aqui, vendo questão da fusão e termoformação, eu perco 5 horas do meu tempo, 5 horas da minha vida, digamos assim, em uma peça que não deu certo. Então é por isso que sim, você deve se preocupar para que tudo que você vai fazer leve a uma peça perfeita, uma peça que ela não vai se quebrar no final de todo o processo. Porque, de novo, quando isso acontece, você perdeu tempo, que provavelmente você poderia estar dedicando esse tempo, vamos lá, 5 horas em, sei lá, ficar mais com a sua família, com seu filho, seu gato, cachorro, neto, ou tempo que você poderia estar dedicando a fazer alguma coisa que você realmente gosta, que realmente te deixa feliz. E você acabou, por consequência, perdendo ele em uma peça que não deu certo. Por falta de conhecimento, né? Então, isso aí é uma coisa que o medo da peça quebrar é uma coisa que você tem que estar sempre atenta, sempre atento, porque isso pode acontecer se você não saber o que você está fazendo, né? Uhum. E na maioria dos casos acontece. E como eu sei disso? Experiência própria. Pessoal, foram anos, mais de uma década dedicada somente a isso aqui. Estudar essa matéria-prima para mim poder criar peças variadas. E essas décadas, resumindo a horas, foram milhares de horas que eu dediquei para mim aperfeiçoar aquilo que eu imaginei que seria possível. E hoje eu vejo que realmente é possível. E tem pessoas que, Evandro, mas vamos supor aqui, eu não estou querendo vender aqui curso para vocês, mas pensando aqui no curso Fusão Perfeita, que de vez em quando a gente abre turma, tem gente que pode pensar, Evandro, mas nossa, o curso Fusão Perfeita, eu posso, tentar fazer tudo sozinho. Sim, realmente você pode tentar, mas são literalmente milhares de horas que você vai estar se dedicando em aprender alguma coisa que essas milhares de horas poderiam ser resumidas em menos de 24 horas. E aí fica ao critério de vocês, por exemplo. Você vai ter que aprender na tentativa, erro e acerto. Né? Com base no erro e acerto, tentativa e erro. Bom, enfim, acho que a questão do medo da peça quebrar, se você está aprendendo sozinho, pretende aprender sozinho, ela vai quebrar. E você vai ter que conseguir na base de tentativa, de erro e acerto,
e deixar sua peça lá por um tempo para ver se ela não vai quebrar sozinha antes de você começar a comercializar. Então, se você tem medo de quebrar sua peça, eu não acredito nem que é um erro, mas é uma responsabilidade que você tem que ter, né, Evandro? E voltando aqui ao exemplo que a gente falou no tópico de forno, pensa só, você investir R$6.000 em uma ferramenta e falar, opa, com ela, eu já tenho a ferramenta, já tenho mais caro, agora eu vou tentar aprender sozinho. Foi isso que aconteceu com várias pessoas que, inclusive uma delas foi de quem a gente comprou um dos nossos fornos, e algumas outras pessoas que estão mandando mensagem pra gente falando que fizeram exatamente o que a gente falou, investiram na ferramenta, acreditando que ia conseguir, com base no que aprende na internet, tirar uma peça. E não conseguiu. E gastou tempo, se frustrou, desgostaram do forno e estão tentando vender. Então agora a gente vai aqui para o quinto medo comum que todo iniciante tem com artesanato em garrafa de vidro. É o quinto já? É o quinto já. Que é a vergonha de recolher garrafa de vidro. Posso começar? Pode. Gente, a questão de vergonha de recolher a garrafa de vidro, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também, antes, eu tinha vergonha, tá? Imagina, alguém me vê, isso que, ó, eu morava lá na capital, hein? Então, nem conheço ninguém. A bicha toda pomposa assim. Imagina alguém me ver, eu pegando uma garrafa que tá jogada lá na pracinha. Deus o livre, morria de vergonha, tá? Então, assim, eu entendo quando a pessoa fala que tem medo de recolher a garrafa de vidro. Isso é comum. Mas hoje em dia, tem algumas pessoas, algumas não. Eu recebi um comentário que a pessoa até me chamou de Maria Lixão. Mas o que acontece, gente? Tem dois fatores, tá? O primeiro fator é que, se você mesmo assim, a vergonha tá tomando conta de você e você não tem coragem, por enquanto, que você vai ter. Por enquanto você não tem coragem, você não precisa recolher a garrafa da rua. Por exemplo, você tá andando e acha uma garrafa, pega a garrafa. Você não precisa. Por que eu tô falando isso, gente? O que tem de comércio que junta um monte de garrafa e às vezes nem sabe o que fazer com elas, independente se você mora em cidade pequena ou em cidade grande, ó, tem um monte, tá? Então você pode conversar com alguém, um bar, por exemplo, na sua rua tem um bar. Você pode juntar as garrafas para mim, eu venho aqui recolher? Então você pode fazer dessa maneira, tá? Inclusive, a gente tem alunos, quando a gente executou alguns projetos presenciais, a gente tinha alunas que já ia fazer caminhada com uma sacolinha, né? Então, elas iam caminhar e já voltava com a sacolinha cheia de garrafa, tá? Então, você pode fazer dessa maneira se você tem vergonha de recolher na rua, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês o que, no momento, eu vivencio e o que eu tenho, né, aqui na minha ideia, que é o seguinte. Gente, olha eu sou do marketing, tá? Então eu sempre vou focar aqui no marketing. Olha o marketing para o seu negócio quando você está recolhendo uma garrafa que está poluindo a pracinha, que está às vezes quebrada, que uma criança poderia se machucar. Olha o marketing para o seu negócio. Filma isso, me filma aqui recolhendo essa garrafa. Gente, isso é o marketing para o seu negócio. Então, pode ter certeza que você vai começar com medo, com vergonha. Mas depois, quando você entender que o marketing vai fazer o seu negócio crescer, você vai nem lembrar da vergonha. Me julgue, problema de quem tá falando, eu não tô nem aí. Então, depois você vai acabar entendendo que o marketing, ele faz parte da evolução do seu negócio. Então, hoje em dia, quem acompanha a gente, eu até coloquei no Instagram, esses dias a gente foi fazer uma caminhada, eu e o Evandro, e um videozinho dele recolhendo uma garrafa. Você colocou no Instagram? Coloquei. Nem te marquei, porque eu sabia que você não ia falar, que ele tava guardando esse vídeo pra fazer outras coisas, mas eu coloquei um takezinho da gente pegando uma garrafa que tava... A pessoa às vezes vai andando, vai bebendo umas cervejinhas e joga no meio do caminho, tá nem aí. Então eu filmei. Então hoje em dia a gente não tá nem aí mais se a pessoa vai julgar, se não vai, porque isso é um marketing, tá?
Então, olha ali, ó, esse produto aqui é um produto que poderia estar contaminando o meio ambiente. É um produto que, ó, em vez de estar lá na pracinha, poluindo a pracinha ou machucando uma criança, ó, é um colar. Então, tá uma frase que a gente sempre usa, que é cada joia é uma história. Então, por trás de cada peça tem uma história. A história desse colar aqui, ó, poderia estar entupindo os bueiros, né? Mas não, é uma peça diferente, exclusiva, tá? E que com ela você consegue faturar 3 mil reais ou mais, tá? Então, tenta olhar por esse lado, né, Evandro? Uhum. Já finalizou esse lado aí? Eu ia vir com outro já. Ah, então vai. E tem outra questão também, pessoal. Trazendo aqui, vamos supor que a gente falou aqui de questão de comércio. Vamos supor que você, assim como eu, é aquela pessoa bem tímida. Na minha adolescência eu era tão tímido que eu tinha vergonha até de comer. Então você ainda assim tem medo, tem vergonha de ir no comércio e falar para a pessoa guardar a garrafa para você. Simples. Tem duas opções aqui para você ter a garrafinha de vidro. Primeiro é que, se você talvez gosta de um vinhozinho, você já tem pelo menos uma garrafa na sua casa. Se alguém dentro da sua casa gosta de uma cervejinha, você já tem matéria-prima. Ou, se você é de uma família que não ingere nada alcoólico e não tem garrafa de vidro em casa, basta você talvez fazer um pequeno sacrifício, recolher só uma em algum lugar, Só precisa de uma garrafa. Cria, por exemplo, um acessório desse daqui. Criou o acessório, mostra ele para uma pessoa próxima a você, ali próximo da sua casa. Mostra o acessório para uma pessoa e fala: esse acessório eu fiz com a garrafa de vidro. Você tem garrafa de vidro? Pronto. Não precisa nem perguntar. Não precisa de mais nada. Não precisa nem perguntar. A pessoa viu o que você consegue fazer com a garrafa de vidro, ela mesma, primeiro que ela vai começar a levar a matéria-prima até você. Segundo, que se alguém perguntar para aquela pessoa por que ela está separando, recolhendo a garrafa de vidro, a pessoa vai fazer o seu marketing. Ela vai falar: não, é porque meu vizinho, minha vizinha faz um colar incrível com a garrafa de vidro e eu tô levando para ela porque ela tem vergonha. Ah, como que é? Se você tem uma foto do que você cria e envia para alguém, as pessoas no boca a boca, as pessoas vão tratar de fazer o marketing para você. Porque logo de cara elas vão perceber que isso aqui não é somente um produto pelo produto. Existe algo muito maior por trás da criação de cada peça. Existe uma história por trás da criação de cada peça. E se mesmo você tem vergonha, tem medo de recolher, não se preocupa que outras pessoas vão sim recolher isso para você. E tanto que isso pode até virar dependendo do que você faz, pode ser tão recorrente que você não vai precisar nem pedir mais garrafa de vidro para ninguém. As pessoas vão começar a trazer e vai chegar o exemplo de uma aluna nossa que antes de entrar no curso... Eu ia até falar sobre isso. Ela juntou, não lembro se foi ela que juntou, ela falou o que ela queria fazer. Não sei que ela falou que tinha mais de 400. Mais de 400 garrafas na casa dela. Não recomendo, tá? Porque como você vai ter o conhecimento, como você vai ter a matéria-prima sem ter o conhecimento, mas é só uma observação. Acaba ficando acumulado. E gente, ó, se for ver aqui, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Que a gente também nunca falei aqui. A gente não precisa passar na rua com uma sacolinha recolhendo garrafa, tá? Porque muita gente, como o Evandro falou, quando a gente fala que a gente trabalha com a garrafa de vidro, a pessoa já fala: vou juntar a garrafa para você. Ela se dispõe. Você não precisa, de verdade. Eu quero que você, quando você viver essa experiência, você deixa aqui no vídeo, fala pra gente, é verdade. A pessoa já fala sem você pedir. Não, mas não precisa. A pessoa já fala. Mas por que a gente faz os vídeos? Por que a gente mostra a gente recolhendo a garrafa? Tudo bem, a gente gosta de contribuir com o meio ambiente, a gente gosta. Mas
Gente, isso é o marketing. É isso que vai fazer o negócio girar, tá? Às vezes a gente tá com um monte de garrafa aqui, mas mesmo assim a gente, quando tá passando com a sacolinha, a gente pega a garrafa e filma. Porque isso faz parte, isso que vai chamar a atenção pro seu negócio, tá? E quando você tiver iniciado já, você vai perceber que você vai ficar inquieto. No meu caso, eu fico inquieto quando eu tô na rua e vejo alguma garrafa, alguma coisa. Eu fico assim mesmo, por exemplo, eu tô indo pro shopping, vejo uma garrafa na rua, eu vou no shopping, fico no shopping, volto para casa pensando, nossa, aquela garrafa, aquela garrafa, aquela garrafa. No meu caso é porque eu tenho, enfim. Tanto que acho que foi ontem eu saí para dar uma volta, eu fui aqui na pracinha recolher uma coisa e no caminho encontrei 3 garrafas. Não aguentei. Eu estava sem luva, estava sem sacola, abracei as 3 garrafas e trouxe para casa. E, enfim, acho que é só um adendo que eu ia falar. Eu esqueci que eu ia falar agora. Mas, lembrei. Mas se você, mesmo assim, é tão tímido que não consegue falar pra ninguém, eu tenho uma boa notícia pra te dar, né, Evandro? É pulo do gato? Pode ser. Uma boa notícia pra te dar. Sabe o vidro aí da sua casa de azeitona? Sabe o vidro de... que mais que é de vidro? Picles. Sabe essas coisas que a gente compra em conserva que vem no vidro? Então, meus queridos e queridas, você pode também utilizar esse tipo de vidro para confeccionar essas peças incríveis e faturar R$3.000 ou mais com esse artesanato feito com a garrafa de vidro ou com vidro de picles, vidro de azeitona e assim por diante, tá bom? E assim, gente, por que a gente não recomenda você ir conseguindo garrafa antes de você ter o conhecimento? Porque senão você vai virar acumuladora de garrafa e você não vai saber o que vai fazer com ela. Tá? A garrafa pode acabar virando um problema. Então assim, né? Só uma dica, mas se você quer recolher, beleza, tá? Eu recebo mensagens de pessoas falando, eu tenho, sei lá, 2.000 garrafas. Nossa. Eu fico até com dor no coração de pensar, o que eu vou fazer com tantas garrafas? E aí eu falo para o pessoal, olha, infelizmente você vai ter que levar para um centro de reciclagem, porque eu não tenho, né? Com o painel que a gente fez o ano passado, eu acho, que é um painel de 50 metros quadrados, a gente utilizou 5.000 garrafas. Sim. A gente utilizou 5.000 garrafas. Então, dependendo do projeto, você vai utilizar muito mais, né? Mas, para quem está começando, a gente indica, né, não ficar acumulando tanto. Então, digamos que você vai fazer um projeto grande, aí bacana, aí você vai conseguir precisar de muitas garrafas. Inclusive, nesse projeto a gente precisou de tantas garrafas que a gente teve que comprar garrafa. O pessoal é esperto, olha só, o pessoal é esperto, hein? Porque assim, foi toda uma ação de atividades, de conscientização para resultar no painel. Então, quando o pessoal, eu vou falar aqui uma coisa que eu tô alucinando, eu tenho quase certeza que foi isso, mas eu vou dar uma alucinada aqui, então se não foi, releva. Tipo assim, a gente começou a recolher tanta garrafa que a gente acabou entrando em concorrência com alguns postos de coleta que vendia esse material, que os catadores, alguns que se arriscavam em recolher, esses centros revendiam para empresas, para outras coisas. Então a gente começou a entrar em concorrência porque a garrafa começou a ficar muito escassa. A gente não encontrava mais garrafa na rua. Então o que umas pessoas mais espertas fizeram? Lembrando, eu estou alucinando aqui. Elas começaram a guardar a garrafa, a gente não achava mais a garrafa e o prazo começou a apertar. Então o que eles fizeram? Eu tenho garrafa. E isso foi bom para eles, porque gerou um comércio local começou a ganhar bastante. Enfim, o financeiro começou a girar bastante ali nas localidades. Então as pessoas falaram, eu tenho garrafa. Quanto você tem? Sei lá, eu tenho 20. Então você não quer vender para a gente? Você não quer vender? Eu vendo. Quanto? Sei lá, 50 centavos. A gente ia lá, comprava as 20 garrafas a 50 centavos. Daí a pouco, e isso a gente procurando mais garrafas. Daí a pouco
ela falava, ó, tenho mais uma quantidade X de garrafa. Quando você tem, sei lá, 50, quanto você me vende? Ah, R$1. E aí o preço ia subindo. À medida que o nosso prazo ia apertando, estava ficando cada vez mais difícil encontrar garrafas e o preço pela compra estava ficando cada vez maior, porque é aquilo, oferta e demanda. Estava tendo uma demanda muito grande, uma demanda muito grande, só que tinha pouca oferta, poucos lugares que encontrava. E quando a gente encontrava alguém que realmente tinha a garrafa e ele já percebia que a gente não estava conseguindo encontrar mais, ele ditava o preço. E como a gente, de certa forma, não tinha outra opção a não ser... tinha prazo para entregar o painel. A não ser pagar, a gente pagava. E dava risada ainda, pensando, nossa, a gente nunca imaginou que a gente ia ter que pagar esse valor, enfim, chegou a bem mais de R$1 por garrafa. Que eu não sei se vocês já observaram, gente, que é muito comum achar garrafa em qualquer lugar que você tá, é comum achar garrafa. Mas veja se é comum achar, por exemplo, papelão. Não é. É muito, acho que, sei lá, eu nunca encontro papelão pra rua. Por quê, gente? Porque o preço do quilo da garrafa de vidro é assim, gente, dá até vergonha de falar. É assim, mixaria. Então, por isso, os nossos amigos, né, catadores de reciclado, eles não recolhem a garrafa de vidro. Então, por isso é muito comum você ver garrafa jogada por qualquer lugar, tá? A garrafa de vidro não tem valor de mercado. Por ela não ter valor de mercado, ela tá espalhada pela cidade. Qualquer lugar tem a garrafa de vidro, tá bom? Então, essa é uma observação para vocês começar a notar. Tipo, se a gente nem acredita no que eu tô falando. Dá uma observada e me fala aqui nos comentários. Aí, realmente, Gisele, comecei a ver várias garrafas, tá? Porque, pelo que eu disse, né? A garrafa, o preço do quilo da garrafa é muito, muito barato. Então, as pessoas não recolhem. Não vale a pena recolher. Se comparado ao alumínio, papelão, ferro, os outros materiais, não vale a pena recolher garrafa. Sinceramente, não estou falando aqui, o Evandro está desmotivando o povo. Não estou falando assim, é porque realmente não vale a pena. Porque a pessoa que recolhe o reciclado, ele está querendo ganhar dinheiro. Sendo aqui curto e grosso, ele está querendo ganhar dinheiro com aquilo que ele está recolhendo. Se o material que ele, no caso aqui a garrafa, não vai gerar um retorno bom o suficiente se comparado aos outros materiais que ele pode ganhar mais ocupando um espaço bem menor no carrinho dele, ele não vai recolher. Não vai. E é isso enfim. Antes que eu divago mais ainda. Mas acho que é isso. Então, gente, a gente quis mostrar aqui pra você, né, esses erros que pode te paralisar. Medos. Esses medos que pode te paralisar de você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Gente, você vai utilizar uma matéria-prima gratuita, tá? Fazer peças incríveis, vender por um valor que vale a peça e no conforto da sua casa, fazendo no horário que você quer, no dia que você quer. Hoje é segunda-feira, mas eu não quero fazer nada. Hoje é domingo, mas eu tô animada para fazer alguma coisa. Então você vai escolher, tá? E tipo assim, você não vai ter patrão enchendo o saco, você vai ter tempo para você. Tem dias, né, Evandro, que segunda-feira a gente tá passeando no shopping, porque a gente faz os nossos dias, a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, é bem gratificante você trabalhar com o que você gosta, usando a matéria-prima gratuita, sem ninguém para encher o saco, escolhendo o dia e o horário que você quer fazer, tá? Por exemplo, já que a Gia citou a gente, às vezes a gente demora em um café 2 horas, ou até mesmo mais. A gente lá, na maior calma e paz de espírito, prepara o café, bate-papo. Tanto que às vezes, no começo aqui do Fuzincast, a gente tomava café. Aí o papo ia longe. Então assim, gente, às vezes a pessoa não tá feliz no trabalho, ou às vezes ela só vive para o trabalho, né? Não consegue passear com o filho, não consegue fazer nada por conta de não ter tempo, né? Ou às vezes, por exemplo, quando chega no sábado, no domingo, a pessoa tá tão cansada fisicamente ou psicologicamente que não consegue fazer nada, só vive pelo trabalho, né? Então a gente está mostrando aqui para você uma oportunidade que você pode fazer na sua casa, no conforto da sua casa, num cantinho da sua casa e faturar uma boa renda extra, ou ser como é o nosso aqui, nossa
fonte principal de renda, né, Evandro? Isso. Tem mais alguma coisa? Não. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida que a gente não falou aqui, mais algum medo, né? Às vezes a gente esqueceu de falar de algum medo aqui, que é o medo que você tem. Ah, com certeza. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode fazer um vídeo 2 sobre os medos, né, Evandro? Isso. Então tá bom, gente. Obrigado por vocês terem, né, assistido o nosso vídeo, ficado por aqui. Grande beijo e até a próxima. Grande abraço, valeu!